Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Efésios, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 1 ao 6. Eu quero fazer um preâmbulo, quero fazer uma introdução dizendo para vocês o seguinte: quando nós iniciamos a igreja, nós tínhamos um objetivo, e nós não mudamos o objetivo. É nós conhecermos a Bíblia. E através do conhecimento da Bíblia, nós estamos conhecendo a Deus. Estamos conhecendo a Deus, nós estamos amadurecendo, estamos crescendo, ficando mais maduros espiritualmente. A Bíblia diz que nós devemos chegar até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Como que eu chego à estatura do varão perfeito se eu não conheço como ser, como chegar lá? Então nós sempre focamos na Bíblia, está claro isso? Nós começamos a igreja estudando o livro de João. Eu creio que foi uma benção, foi 1 ano e meio estudando o livro de João. Depois nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, e no final do ano nós decidimos falar sobre as grandes doutrinas, que eu acho que foi uma benção. Então eu creio sinceramente, de todo o meu coração, que vocês que estavam conosco desde o começo, cresceram nesse período. Eu vejo pelas conversas que nós temos, o que vocês falam, quando a pessoa vem e dá uma palavra aqui na frente, eu vejo o crescimento, você entende? O conhecimento teológico e o conhecimento de Deus, né, que é o que nós queremos. Então nós vamos dar continuidade a isso, tá? Foi um mês que foi maravilhoso, nós voltamos à nossa rotina. Vamos aprender a palavra de Deus, tá bom? Claro que nós vamos trazer outros pregadores, vão ter a oportunidade de ouvir outras pessoas, mas por hora é a equipe pastoral aqui que vai fazer isso, tá bom? Então nós vamos falar sobre uma carta. E algumas pessoas fazem comentários sobre essa carta, pessoas que estudam muito mais que eu, né, que se aprofundam, às vezes vivem disso, né, de se aprofundar no conhecimento. Então, uma dessas pessoas, ele disse o seguinte, que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha das epístolas, é a mais importante escrita. John Mackay diz o seguinte, que é o ensino mais amadurecido de Paulo. É como se Paulo tivesse chegado à sua maturidade e aí escrito isso. Não foi, ele escreveu às vezes antes de outras cartas. Tem outra pessoa que diz que Paulo, ele formula de uma maneira especial, como se fosse um edifício, tudo que ele ensina. Porque quando você pega os evangelhos, Jesus nunca se preocupou de formular, de criar doutrinas, de ensinar, de mostrar, né, o caminho para nós. Ele simplesmente fez e as pessoas relataram o que ele fez. Paulo vem trazer uma sistematização para isso. Você entende isso? Então são as cartas de Paulo que nos ensinam coisas que Jesus nos ensinou, que talvez passasse quando nós lemos os evangelhos. Então esse estudo todo de Paulo, ele é muito bem feito, a base. E aí esse comentarista, ele diz o seguinte, que Paulo, com a carta de Efésios, faz a cobertura de tudo que ele fez, que é o estudo, digamos assim, o ensino mais amadurecido de Paulo, tá bom? Então você está entrando nós estamos entrando no estudo de uma carta que ela é muito especial. E você vai ver no desenrolar dos estudos que ele vai abranger todas as áreas da nossa vida, tudo, de uma forma muito clara, muito direta, como é o costume de Paulo, tá bom? Muito bem. Vamos ler o texto? Eu acho que eu vou ler aqui na parede, tá? Para ficar mais fácil. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, leia comigo. Ele é apóstolo de Jesus por vontade de quem? Tá. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O escritor é Paulo, volta aqui. É Paulo e os como é que a gente fala hoje? Destinatários são os santos e fiéis em Éfeso, tá? 2. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vai ver quantas vezes ele põe Jesus no texto, tá bom? 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Jesus Cristo, em Cristo, tudo ele coloca Cristo. Vai, siga. Assim como nos escolheu, preste bem atenção nisso, tá? Ele nos escolheu
nele. Quem? Jesus, tá? Antes do quê? Me ajude. A minha mente é limitada. Antes do mundo existir, Deus nos escolheu? É isso que o texto está dizendo? Você consegue absorver isso? A minha mente é limitada, eu não consigo entender. Então eu fui estudar para poder passar para vocês, tá? Para sermos o quê? Desleixados, fazer o que a gente entende, viver no pecado. Não, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não podemos ser repreendidos pelas pessoas. Nossa, você está no pecado, você está fazendo isso. Isso é vergonha para o Evangelho. Está claro? Muito bem. E Ele em amor. 5. Nos predestinou. Oh, que briga que dá isso, meu Deus. Como os crentes brigam por causa desse troço, gente. Brigam. À toa. Não muda nada. Então, nos predestinou para quem Ele? Jesus Cristo. Para a adoção de filhos por meio de, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele, Jesus, nos concedeu gratuitamente no amado. Eu vou começar a trabalhar esse texto, antes eu quero orar, para que Deus nos dê iluminação, tá? Pai, obrigado por esse tempo em que lemos esse texto e cremos que vai ser um tempo muito especial, Pai, pela graça do Senhor. Por isso eu necessito que o Senhor traga iluminação para a minha mente, clareza, para que eu possa transmitir aos queridos, amados irmãos e irmãs, para que eles entendam, que a Bíblia seja revelada para eles nessa manhã, e eles saiam desse lugar se apropriando das verdades magníficas, maravilhosas que essa carta nos traz. Nos ajude, Senhor, fala o meu coração, para que eu possa chegar ao coração das pessoas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estivemos em Éfeso, eu e minha esposa, tivemos a graça de Deus de viajar para Éfeso. Éfeso faz parte de um roteiro das 7 igrejas do Apocalipse. Então é uma das cidades, é a mais importante delas. Todas estão em ruínas, a não ser Esmirna. Esmirna, as escavações são dentro de Esmirna. Então a cidade de Esmirna é Izmir, em turco, que é na Turquia. I-Z-M-I-R, Izmir. É Esmirna, das 7 igrejas do Apocalipse. Então nós estivemos lá e um missionário propôs isso para nós. Pastor, quer ver as 7 igrejas do Apocalipse? Eu digo, perguntar para o macaco que é banana, já pensou? Um pastor conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Fiquei doido, vamos! E saímos de carro conhecer as igrejas. Conhecemos as 7 igrejas do Apocalipse, todas em ruínas, a não ser Esmirna, tá bom? Muito bem. Então, Éfeso era uma dessas cidades, uma dessas igrejas que Paulo fundou. Paulo ficou lá em Éfeso por 3 anos. E essa carta que ele escreve da prisão de Roma. Então ele escreveu posteriori, depois, essa carta. É uma carta que dá instruções para aquele povo que ele fundou lá, né? Aquela igreja que ele fundou. Você se lembra de Éfeso que havia lá comércio de coisas espirituais, e Paulo vai lá, prega a palavra, vira uma confusão lá, as pessoas pararam de comprar as relíquias e as coisas que eles compravam, e aí aqueles que tinham lucros ficaram doidos com Paulo, né? E Paulo foi perseguido. Mas seguindo aí, para você entender, querido, é o seguinte: essa cidade, eu queria que você mostrasse para mim um pouquinho dela aí. Está aqui as cidades, tá bom? Nós saímos de carro, fizemos esse roteiro aqui, saímos de Esmirna, fomos a Pérgamo. Aqui é onde tem a fortaleza de Satanás. Como é que é? A escada de Satanás. Se não fosse você, meu amor. Escada de Satanás. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí voltamos para ir. Na volta nós passamos aqui em Éfeso, tá bom? Essa cidade de Laodiceia é aquela que Jesus falou assim, né? Você não é quente nem frio, né? Por isso eu tenho vontade de vomitar. E a gente foi lá e entendeu essa figura, né? Que em volta de Laodiceia, e Herápolis é outra cidade, é uma estância termal. De um lado você tem uma montanha que tem geleiras, e do outro lado você tem Herápolis, que é um local que a água é super quente, tá bom? Laodiceia fica no meio. Você entendeu a figura que Jesus usa? Então você não é nem quente nem frio, você é morno.
eu tenho vontade de vomitar. Você não decide se você é meu ou não é meu. É isso que ele quis dizer, tá bom? Muito bem, então é onde fica Éfeso. Isso aqui é na Turquia hoje, tá bom? Siga em frente. Consegue passar outro? Isso. Aí nós entramos em Éfeso. Ela está assim, tá vendo? Os turcos, eles não se preocupam com fazer escavações, eles não estão nem aí para evangelho, né? Então são os europeus, né, os alemães, os ingleses, os italianos que fazem as escavações, pagam para os turcos para fazer a escavação. Então isso tudo é resultado de escavação. Então essa é a rua principal. Pasmem, a rua principal é de mármore. Você já pensou que custou isso? Então você desce por essa rua principal e lá embaixo, põe para mim, por favor, é a biblioteca. Não, esse é o anfiteatro. Passe uma para lá. É isso. Dizem que essa era a segunda biblioteca do mundo. A primeira é Alexandria e a segunda era essa. Então você vem até a esquina, dobra à direita e você chega ao anfiteatro. Agora aquela uma, tá? Esse anfiteatro, acho que ele é para 30, 40 mil pessoas. Eu estive aqui embaixo e cantei um hino. Eu sei que foi pago um alto preço. Escutava em toda a extensão do anfiteatro. Eles não tinham microfone, né? Então faziam teatro lá embaixo. E você ouve em qualquer lugar que você tem. Eu falei, como é que pode um negócio desse, entendeu? Então foi a experiência que nós tivemos. Então essa é Éfeso. Éfeso tinha em torno de umas 300 mil pessoas como população. E nessa cidade estava localizado o templo da deusa Diana, ou Artemis. Eu estive lá no local, não tem mais o templo, só tem uma coluna que mostra que lá era o templo. E essa adoração a Diana era uma coisa tão forte, tão significativa para a cidade, que as pessoas vinham em caravanas para estar em Éfeso, sabe? E aí foi aquele episódio que eu te falei que Paulo começou a combater, e aí eles começaram a não vender mais as medalhinhas, vender mais as relíquiazinhas, as estatuazinhas, e aí virou aquela confusão em Éfeso, tá bom? Mas o templo levou 220 anos para ser construído, e ele era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. Agora veja como que o evangelho é maravilhoso, né? Paulo entrou lá, pregou a palavra e a cidade mudou. Ela mudou. Eles deixaram, inclusive, aquelas coisas, por isso que virou aquela confusão. Então, essa era Éfeso, a cidade que Paulo morou 3 anos, criou a igreja lá, uma igreja que era pujante, alegre. Eu estava lendo sobre a igreja, eu falei assim, puxa, parece com a nossa. Alegria, eles se amavam, era um negócio muito legal. Então, Éfeso era assim, uma igreja pujante, alegre, e que vivia o evangelho. Mas tinha outro lado, né, que pessoas seguiam a tal da deusa Diana, e era a deusa da fertilidade. Então imagine o que acontecia na área sexual na cidade. Às vezes as pessoas entendiam que se tivesse relação com uma pessoa, ela estaria servindo a deusa da fertilidade. Não quero entrar em detalhes, que é um negócio meio... Mas era a deusa da fertilidade. Então, através de relações íntimas, eles achavam que agradava a deusa deles, tá bom? Muito bem, queridos. O Paulo, ele se apresenta, eu vou ler, põe o versículo primeiro. Paulo se apresenta como um autor. Paulo, quer dizer, eu escrevi, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele se apresenta primeiro como apóstolo, tá bom? Então, Paulo, ele diz o seguinte, veja que interessante. Apóstolo de quem? Por vontade de Deus. Muito bem, queridos. Então, ele se apresenta como autor, ele se autonomina como apóstolo, não por vontade própria ou por imposição de alguém, também não indicado por homem algum, mas exclusivamente pela vontade de Deus. E aí eu quero aplicar. Quantos apóstolos você conhece hoje? Eu conheço vários. Jesus. Foi por vontade de Jesus que as pessoas se tornaram apóstolos, ou foi por uma indicação, porque a igreja entendeu que aquela pessoa fazia um trabalho? A pessoa abre uma igreja aqui ou ali e acha que ele é apóstolo. Gente, quem indica um apóstolo é Jesus. Está claro isso ou não? Então muita gente acha que o apostolado não existe mais hoje. Porque Jesus, a menos que a pessoa, né, Jesus apareça para a pessoa, eu acredito que pode acontecer isso.
Está claro nisso? Eu estou falando que muita gente não acredita no apostolado por causa disso. Mas as pessoas se autodenominam apóstolos. Eu acho isso muito perigoso. Né? Porque é algo que não é por vontade própria, não é por causa de um grupo de pessoas, mas pela indicação, pela vontade de Jesus Cristo. Está claro? Muito bem. Éfeso, então, como eu disse, era a capital, e aí eu vou ver o que Paulo diz, a quem ele está enviando essa carta. Então ele se apresenta como apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, e ele escreve a quem? Aos santos, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Muito bem, quem são os santos que Paulo está falando aqui? Santos, a palavra santos não se... Santo, e eu botei santos, já lembrei do meu time, santos. Uma vez perguntaram, por que você torce o santo? Eu digo, porque eu sou bíblico. Ser de santos como eu sou santo, né? Nossa, que heresia, meu Deus, me perdoa. Então veja, um santo é uma pessoa que não é uma pessoa que não peca, também não são pessoas mortas que são canonizadas. Você entendeu? Santo é você e eu. Diga a pessoa que está ao seu lado, oi santo, oi santa. Você não precisa morrer para ser santo, tá bom? Essa é boa notícia, mas tem um preço, né? Você não pode ser santo de pau oco, não é isso? Tem que ser santo mesmo, né? Muito bem, então essa expressão santo quer dizer que são pessoas separadas por Deus para viver uma vida diferente, para viver uma vida em santidade, está claro? E aí ele fala de um outro grupo de pessoas, que são os mesmos, né? Fiéis. Quem são as pessoas fiéis, queridos? São aqueles que confiam em Cristo Jesus piamente ou inteiramente, né? E todo aquele que é fiel também é santo, e todo santo é fiel. Uma pessoa não é santa por mérito dela, não é pelo que ela faz, mas ela é alguém separado por Deus, chamada a servir em santidade. Eu sou santo porque eu vivo em santidade, você entende? Primeiro eu sou santo porque Jesus me fez santo. Aqueles que creem nele são santos. Está claro? Agora, se eu vivo no pecado, como assim eu sou santo? Se eu tenho os pecadinhos de juventude, os pecadinhos que são, né, que fica alisando o pecadinho, não fala que você é santo. Você é santo porque você é separado por Deus, e você tem que viver em santidade. A hora que diz o autor aos Hebreus, põe para mim o texto de Hebreus, querido, por favor. Ele fala o quê? Achou aí? Muito bem. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu tenho que... Não, pode voltar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então, eu dizer que eu sou santo, isso tem uma implicação. Como é que é a minha vida? Pessoas que olham para mim e dizem, não, você é uma mulher santa, você é um homem santo, porque vive em santidade. Agora, se eu tenho uns pecados que eu costumo, né, seguir em frente com eles, eu não posso ser um santo, eu não posso me autodenominar santo, você entende? Eu tenho que viver em santidade. Versículo 2 diz o quê, por favor? O texto original, o texto principal. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu contei aqui, são 10 vezes nesses 6 versículos que Paulo fala de Jesus. Muito bem, queridos. O reverendo Hernandes, que todos vocês sabem, que eu tenho admiração especial por ele, eu já fiz um convite para ele vir no outro aniversário da igreja. E agora não respondeu, vamos esperar, né? Ele está conosco em 25, aqui em Londrina, tá bom? Ele diz o seguinte, que Paulo fala da graça e paz, tanto da parte de Deus Pai, como do Senhor Jesus. Olha, presta atenção no que ele fala, por favor. A graça é a causa da salvação. A graça é a causa da salvação e a paz é o resultado. Está claro isso? Então a minha salvação eu recebi por causa da graça de Deus. E o resultado disso é paz. Eu tenho paz. O que mais que ele diz? Ele diz o seguinte, que a graça é a raiz e a paz é o fruto. O comentarista Barclay diz o seguinte, a palavra eirene, que quer dizer paz,
nunca tem um sentido negativo, ou seja, nunca é ausência de tribulações, dificuldades e aflições. A paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Eu peguei a declaração de um cara muito legal. Põe para mim aqui aquela foto que eu te pedi, tá? Conhece essa pessoa? Billy Graham, né? Olha o que ele diz. Jesus dormiu durante uma tempestade para nos mostrar que a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. A paz vem de onde? De nós estarmos com Deus, na presença de Deus. Agora passaremos por lutas? Passaremos por aflições? Passaremos. Agora, a paz não se dá por causa de algo externo, você entende? Não, eu estou com dinheiro na conta, em paz. Eu estou bem com minha família, em paz. Tudo isso é bom, tá? Mas não é isso. A paz vem de quando eu estou na presença de Deus. Então, independe do que eu estou passando, eu tenho paz, porque eu sei que Deus está no controle. Está claro isso? Muito bem. Vamos seguir em frente. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Paulo está falando claramente, tá? Ele diz o seguinte, que esse é o objetivo da carta. O objetivo da carta, Paulo está escrevendo para falar uma igreja que era um povo muito abençoado. E aí, nos versículos 3 ao 14, que a pastora Mônica vai abranger na semana que vem, Paulo diz que ali é criada uma doxologia. O que é doxologia? É uma palavra de louvor, está vendo? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Mas bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o 14, ele vai estar falando, elogiando Deus, falando bem de Deus, e isso demonstra que ele está, como é que eu digo para vocês? Quer ver um exemplo de doxologia? É quando você usa uma frase, uma expressão para louvar a Deus. Então, por exemplo, assim, lá em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso chama-se doxologia, que é um reconhecimento de quem é Deus, tá bom? Então, isso parece do 13 ao 14 ser uma doxologia, tá? Muito bem. Fox diz o seguinte: no Novo Testamento, a palavra eulogetos, bendito, é usada somente em referência a Deus. E há 3 verdades nessa bênção espiritual, nessa sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Primeiro, qual que é a fonte dessa bênção? É Deus. Quem dá essa bênção, quem nos traz essa bênção, e Deus nos faz ricos em Jesus. Qual que é a natureza dessa bênção? Toda sorte de bênção. Então nós temos a bênção espiritual. Veja, as pessoas confundem, você é um abençoado. O que nós pensamos quando eu digo que uma pessoa é abençoada? Que ela tem bens, que ela tem dinheiro, que ela se veste bem, que ela tem uma vida. Nada a ver. Tem muita gente que tem tudo isso e não é abençoado. Às vezes é amaldiçoado. Então a bênção de Deus é nas regiões celestes, são espirituais. É claro que decorrente disso você tem a bênção também material. Eu creio nisso. Não tenho dificuldade nenhuma de dizer que Deus quer abençoar você. De forma material, de você ter bem, de você ter dinheiro. Não tem problema nenhum. O problema é o que você faz com o dinheiro. Né? Onde o dinheiro vai? Para que você usa o dinheiro que Deus te dá? Esse que é o problema. Muitas vezes as pessoas fazem daquilo uma satisfação pessoal, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, tá bom? A esfera da bênção. Nas regiões celestiais, nossa vida está centrada no céu. Vaughan diz o seguinte: não se refere a uma localização física, mas a uma esfera de realidade espiritual. Eu sempre digo para vocês, nós estamos aqui na terra com nossos pés na terra, mas nosso coração e nossa mente está no céu. Eu tenho que andar na terra, estou na terra, mas o meu coração tem que estar no céu, minha mente no céu. Então tudo que eu faço tem que ser com base no que Deus tem para mim, na realidade espiritual para a minha vida, está claro? Muito bem, o versículo 4 diz o quê? Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eu vou me deter um pouco mais nesse versículo, que eu creio que é necessário, tá bom? Então, Deus nos escolheu, Ele nos elegeu. Aí você vai dizer assim, não, peraí, fui eu que escolhi Deus. Eu não estava bem, estava passando uma fase difícil, eu estava mal, cheguei ao fundo do poço, e aí eu procurei Deus. Não é assim. Deus o tempo todo está te buscando, mas você só compreendeu quando você beijou pó. Quando você chegou ao fundo, estou falando você, por favor. Aqueles que se rendem a Jesus numa crise, é porque chegou, não tem alternativa. Mas Deus estava procurando o tempo todo. Deus elegeu aquela pessoa desde antes da fundação do mundo. Quer ver? João 15,16, põe para mim aí. Vocês vão ler para mim, eu não vou nem ler, tá? Para me ajudar. Diga para mim aqui. Quem escolheu quem? Deus escolheu nós. Agora, quando eu busco a Deus, não é porque eu quis buscar a Deus, porque Efésios, vamos ver, daqui a um tempo nós vamos estudar isso, capítulo 2. Não sei se é vocês conheceram, não sei quem vai estudar. Ele diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Alguém que está morto tem vontade ou não? E você que trabalha no UTI, quando a pessoa morre, adianta falar com ela, querido? Já era, morreu, não é isso? Então, morto não tem vontade. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então, quando eu procuro a Deus, não é porque eu tive vontade, porque eu não tenho vontade de procurar Deus. É porque Deus já se aproximou de mim, já falou comigo, eu não entendi ainda, mas na hora da crise aí eu me abro para aquilo que Deus tem para mim, tá bom? Tem gente que não se abre na crise, se abre quando está bem. Tem gente que se converteu sozinho, quer dizer, Deus converteu, mas escutando uma pregação, lendo a Bíblia. Tem um momento de cada um, né? Tem gente que vem, como dizem, vem pela dor, outro vem por amor, assim que acontece, tá bom? O que mais que tem de importante aqui para nós, queridos? Vejam, a escolha, a eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Paulo não fala da eleição como um tema para discussões acadêmicas. Então, o que existe de discussão inútil, discussão que não leva a nada, porque uns entendem que escolhe, outro entende que não escolhe. Um entende que predestina, outro entende que não predestina. Um entende que predestina para o céu e para o inferno, outro diz que não pode ser isso. Então fica essa discussão. Então a Bíblia não defende a doutrina da eleição, ela simplesmente apresenta para nós. Está escrito para nós o quê? Assim como Ele nos... Para que briga, poxa? Ele escolheu, acabou, né? Se escolheu você, não escolheu o teu vizinho, o problema é dele, não é teu. Agora Deus pode escolher uns e não escolher outro? Pode, Ele é Deus. O que nós somos? Somos nada, gente. Tá, eu não estou defendendo aqui a dupla predestinação, eu tenho dificuldade com isso, mas deixa eu falar para você, a predestinação eu acredito, em Cristo eu acredito. Você entende isso? Então, eu estou tratando disso, eu já vou tratar da predestinação. Vamos lá. Fox diz que a doutrina da eleição não é levantada como um assunto de controvérsia ou especulação. John Stott diz o seguinte, eu uso esse pessoal que é pessoal estudioso, tá? Então ele nos ajuda a embasar o que eu estou falando, tá bom? John Stott diz que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino em Genebra, que é o defensor muito da predestinação, né? Pelo menos os seus seguidores. Pelo contrário, sem dúvida, é uma doutrina bíblica e nenhum cristão sério, bíblico, pode ignorá-la. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Está claro para você? Então Ele me escolheu para alguma coisa. Então Deus já entende que no pacote eu sou de Cristo. Basta que eu descubra isso. Ah, por que você prega se a pessoa já está escolhida e destinada? Mas ela não sabe. Eu prego para despertá-la. Olha, estou escolhido. E aí, você sabe disso? Como assim? Vai ler a Bíblia, veja isso, veja aquilo. Então temos que pregar sempre. Porque tem pessoas que ainda não entenderam, não se abriram, não compreenderam isso, tá bom? Muito bem. Olha o que diz Atos 13:48. Põe para mim, querido.
Diz assim, 13:48 de Atos. 48, querido. Isso. Os gentios, ouvindo isto, a pregação, tá? Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Me explica isso. Eles se glorificavam, todos aqueles que tinham sido destinados para a vida eterna. Então, as pessoas são destinadas para a vida eterna. Eu vou discutir com Deus, queridos. Não, Deus, isso não é justo, isso não é certo. Não sou doido, não sou louco. Agora, o que está escrito na Bíblia é isso. Eu acredito, não acredito. Agora, eu posso interpretar de uma forma diferente? Cada um vai responder diante de Deus as interpretações que tem. Tem cada absurdo desse negócio que você não acredita. Mas está claro o texto? Pessoas são destinadas para a vida eterna. Está claro, para mim não tem dúvida isso. Novamente eu vou chamar o reverendo Hernandes. Vem cá, meu querido Hernandes. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: a fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa. Não é porque eu tenho fé, não é porque eu vivo uma vida santa, não é porque eu faço boas obras, não é que eu sou obediente que eu sou eleito. Essas coisas são o resultado da eleição. Porque eu sou eleito, eu faço essas coisas. Está claro isso? Porque eu quero seguir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Deus. Então eu faço as coisas que eu sei que é importante para mim nessa caminhada. Ele diz mais, ele diz o seguinte: a causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que amou. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional. Então Deus nos escolhe não é porque nós temos méritos, e não leva em conta os nossos deméritos, as falhas que nós temos, os erros que nós temos, os pecados que cometemos. Agora, quando Ele nos encontra, quando Ele nos salva, quando Ele nos escolhe, que a gente entende isso, que a gente compreende isso, a nossa vida tem que mudar. O que diz lá 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Sabe o que quer dizer aquela palavra nova criatura? Quer dizer nova criação. Deus te cria de novo para as coisas espirituais, é claro. Não vai fazer que nem o Nicodemo falou: pô, tem que voltar para o ventre da minha mãe? Não, você vai nascer para as coisas espirituais. Ok, gente? Muito bem. Eu vou me atrever agora a falar sobre antes da fundação do mundo. Volte para lá. Isso aqui me intriga, tá? E aí, estudei, achei um texto de um cara chamado Spurgeon. Ele escreveu algo, eu copiei, mandei para o Ronald, falei: Ronald, põe lá na tela para mim isso. Vê se você entende isso, tá bom? Porque eu demorei um pouquinho para entender o texto. Mas veja, antes da fundação do mundo. Aí Spurgeon diz o seguinte: enquanto não recuarmos ao teu tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não tem nem começado a sonhar no primeiro momento, no princípio, o momento que Deus nos escolheu. Segundo texto. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo. Quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando a coisa alguma, nem ser humano, exceto o próprio Deus existia, e Ele estava sozinho na eternidade. Deu para ter uma ideia de quando você foi pensado por Deus? Não é louco isso? Minha mente não consegue atingir isso. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele falou: Carmen, você é minha. Você vai existir lá no século 21. Stella, você é minha. Já te escolhi. É louco isso, não é louco isso? Antes de tudo existir, para a gente ver quem é Deus. Porque a gente tem uma ideia de Deus limitada. Nós temos a ideia de Deus conforme a nossa mente, que é limitada.
Nós temos que nos abrir para quem é Deus. Deus ele é tão grande, ele é tão imenso, gigantesco, que a gente não tem noção. A Bíblia diz que ele se assenta no universo e que a terra é o estrado dos seus pés. Pensou nisso, não? A Bíblia diz que as estrelas saem e ele conhece o nome de cada uma delas. Sabe quantas são, Maria Helena? 70 septilhões de estrelas. Tem mais estrelas do que grão de areia na terra. Ele sabe o nome de cada uma delas. Esse é o Deus que você crê e que eu creio. Mas que às vezes nós não entendemos isso. Não vivemos essa realidade em nossas vidas. Achamos que quem manda a nossa vida somos nós. Que nós que determinamos o que é bom e o que é ruim para nós. Meus amados, minhas amadas, é Deus. Siga Deus, agrade a Deus, faça o que Deus quer. Ele não vai deixar, ele não vai te anular como indivíduo. Você entende? As pessoas têm medo disso. Eu vou seguir a Deus, você é um... O pessoal pensa de crente isso, né? Crente é tudo... Como é que eles falam? Quadrado, como é que é? Obtuso. Não é assim que eles pensam? Acho que crente é uma pessoa inferior. Você acha que Deus nos anula como indivíduo? Se Ele nos criou como indivíduo? Mas o que Ele quer é que nós estejamos na presença dEle, que nós busquemos a Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós vivamos a santidade dEle. Agora nós temos que confiar que Ele é o nosso Deus e que aquilo que acontece comigo, Deus está no controle. Está claro isso? Muito bem, vamos lá. A eleição divina não foi um plano de última hora, porque o primeiro plano de Deus fracassou no pensamento de muita gente. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus já havia previsto o que aconteceu. E mesmo assim ele se dispôs a criar criaturas terríveis como nós. Olha como é que pode um amor. A mesma coisa assim, eu vou botar no mundo um filho que eu sei que vai me dar dor de cabeça, mas eu vou botar. Deus nos amou tanto que sabia das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas Ele se faz presente em todo lugar. Por exemplo, eu quando olho um beija-flor, eu falo, Deus existe. Quando olho, conhece a folha Amor Perfeito? Quando eu olho uma folha daquela planta, eu digo, Deus existe. Quando eu olho o céu à noite, Deus existe. E Romanos está dizendo isso, que se você olha a obra de Deus e você não reconhece Deus, você é indesculpável. Indesculpável quando você vê as obras de Deus e você não acredita que existe Deus. Como pode? Você acha que tudo isso que surgiu de uma explosão, pelo amor de Deus. Aí tem uma ilustração que eu acho boa, não sei se já contei, sinto muito, vou repetir. Você acreditar nessa teoria que as pessoas creem, eu creio no criacionismo, né? Deus criou todas as coisas. Ele diz o seguinte, a pessoa defendendo, ele diz assim, é o mesmo que você pegar um caminhão daqueles baú e botar dentro os ingredientes para um bolo. Fermento, farinha, ovo, sei lá, vocês mulheres que sabem disso, o que mais que vai no bolo? Leite, sei lá, tudo que vai lá. Põe lá, os produtos lá, tudo espalhado. E aquele caminhão está viajando. Chega num lugar, eles pegam uma pedra, tomba, cai lá embaixo. Quando eles chegam lá embaixo, que eles abrem o baú, tem um lindo bolo pronto. Faça isso. Eu não descendo do macaco. Eu vim de Deus. Ou você crê no criacionismo, ou você fica dando... Como é que a pessoa diz assim, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é isso? Adianta discutir com esse pessoal? Não adianta, queridos. Eles têm um pensamento e eles tentam formular isso, tentando te convencer isso, que não tem nada a ver. Então fique firme na sua fé. Creia na Bíblia, creia no criacionismo, creia que Deus existe, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E viva para Ele. Estou empolgado. Oh, glória a Deus. Muito bem. Deus não ficou roendo as suas unhas com medo que o homem estragasse tudo que aconteceu no Éden. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Quem é o agente da eleição? Deus nos escolheu em Cristo. A eleição não anula a cruz de Cristo. Ela inclui a cruz de Cristo.
Ninguém pode se considerar no eleito de Deus mantendo-se ainda rebelde a Cristo. Qual é o objetivo da eleição, querido? Põe lá o texto para mim, querido. Qual é o objetivo da eleição? Vamos lá. Texto para vocês. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Você acha que Deus te escolheu para você ser uma pessoa que vive uma vida medíocre? E aqui eu não estou sendo ufanista, tá bom? Eu estou dizendo você viver uma vida que agrade a Deus, na sua totalidade. Deus não me criou para eu andar por aí, pelos cantos, reclamando, murmurando. Deus nos criou para que eu seja uma semente nesse lugar que pregue o Evangelho, que fale do amor dele às pessoas. Eu existo para isso. Eu fiz uma vez uma missão de vida no curso que eu fiz, e eu quebrei a pestana, fui lá, falei, sabe o que eu cheguei à conclusão, velho? Sabe para que eu existo? Sabe não? Para cuidar de pessoas. Essa é a minha missão de vida. É o que me move. Se você me procurar meia-noite, eu vou te atender. Se você me procurar 7 horas da manhã, eu vou te atender. Se você quiser conversar hoje, eu dou um jeito para te atender. Se você me acionar, pedir uma visita, eu vou te visitar. Eu não sou melhor que ninguém, só estou dizendo que eu tenho um objetivo na minha vida. Eu tenho um propósito, é cuidar de gente. Porque eu vou chegar lá no céu e Deus fala, ô João, servo bom, acho que eu já botei outro nome, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É assim que funciona. Cuide de pessoas, tá? Seja a imagem e semelhança de Deus para outras pessoas. Tenha amor pelas pessoas. Nós vivemos em função de pessoas. Não quer dizer que você não atrapalhe, que você não ganhe dito. Você está entendendo isso? Mas o fim de cada um de nós é glorificar a Deus e cuidar de gente, de pessoas. É isso que Deus quer de nós. Qual foi o propósito da eleição? É para que sejamos santos e irrepreensíveis. Nenhuma pessoa que considera-se eleita por Deus, se ela não vive, pode se considerar eleita por Deus se ela não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas é a prova dessa eleição. Quinto versículo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou. Ele predestinou para quê? Para Ele, para vivermos diante dEle. Deus não nos escolheu para vivermos longe dEle. Deus não nos escolheu para vivermos sem ter intimidade com Ele. Deus não nos escolheu para nós vivermos sem ter comunhão com Ele. Então o que Deus quer conosco, queridos, é que nós tenhamos ligação com Ele. Você lembra de Jesus Cristo? Ele está caminhando e Ele está fazendo milagres. Gente, alguém me ajude no horário aí. Fazendo milagres. A hora que Ele falou assim, gente, ó, é uma nova proposta, agora eu quero que vocês tenham intimidade comigo. Ó o povo, ó. Bateu no pé. As pessoas não querem ter intimidade com Deus. Ou elas têm medo, ou elas não querem ter intimidade com Deus. Então muitos de nós procuram Deus como as pessoas procuravam, por interesse. Isso é muito ruim. Você tem que ter uma ligação com Deus, uma intimidade com Deus, uma vida com Deus. As coisas vão acontecendo e você vai conversando com Ele porque você está íntimo dEle. Você o conhece. Está claro isso para todos nós, queridos? Vamos lá. Deus não nos escolheu para atrás. Fomos eleitos por Deus para andarmos com Ele, nos deleitarmos nele, porque Ele é a fonte do nosso prazer. Deus nos adotou. Não sei se vocês concordam, mas eu acho uma coisa mais linda do mundo quando alguém adota uma pessoa. Não é? Às vezes a gente tem que pensar bem em adotar, porque às vezes ele não está mais com condições de cuidar. Eu lembro de uma senhora, pastora, já de idade, ela adotou 3 crianças especiais. E ela cuidava, assim, muito bem, os 3. Só que ela estava envelhecendo e ia morrer, não tinha quem ficasse com as crianças, você entendeu? Então, às vezes eu assumo uma posição que eu tenho boa intenção, mas o que vai ser daquela criança quando crescer? Então, tem gente que às vezes adota sem pensar, sem medir muito. Mas a adoção é coisa linda, maravilhosa, porque um filho, às vezes você não programa. Às vezes acontece, ele vem, às vezes você se acha incapaz de cuidar de um filho. Eu lembro que nós tivemos 2 filhas, a mais velha, quando chegava em casa,
A Dorothy me obrigava a lavar a mão com álcool, trocar de roupa e papapá. Eu pegava a criança depois que eu estava limpo. A segunda filha, viu, Jones? Do jeito que eu chegava, eu pegava. As duas estão vivas aí do mesmo jeito, né? É importante, eu sei. Mas eu entendo o seguinte, queridos, nós temos que ter essa consciência, quando tivermos que fazer algo, pensar bem naquilo, porque você vai tratar como um filho normal. Então, um filho que você tem, aliás, não sei se você sabe quanto é que custa um filho até terminar a faculdade? 1.200.000. Põe no papel aí. Aí o André, quando começa a dar lucro, ele vai embora ou se casa. Não dá retorno nenhum, rapaz. Muito bem, vamos em frente. O Hernandes fala uma coisa importante também, diz assim, olha, a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto em amor, é uma escolha voluntária. Na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos, assim como hoje, né? Os pais dos filhos legítimos. Um filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Somos filhos de Deus. Deus nos adotou. Que um filho adotado deve sua posição à graça e não um direito. E por fim, queridos, vamos botar o sexto. Eu já passei da hora. Para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos aceitou. Nós não podemos nos fazer aceitáveis diante de Deus, porque a Bíblia diz que nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Nós somos que nem vermezinho de Jacó. Nós somos pessoas insignificantes. Porque o que acontece? Você lembra o Salmo que diz o seguinte: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, se nós temos algum valor para Deus, devemos a quem? A Jesus Cristo. Deus nos aceita por causa de Jesus. Por isso que tudo é em função de Jesus. Você entende? O texto 10 vezes fala em Cristo. Cristo, nele, Cristo. Tá? Olha para e terminando. Focus diz o seguinte. Olha que interessante que a sacada desse cara. Ele falou o seguinte: quando o filho pródigo chegou em casa com as vestes rasgadas e sujas da lama do chiqueiro, seu pai o abraçou e o beijou e lhe deu uma nova roupagem. Então o filho se tornou aceitável ao pai. Mas quem que gerou essa aceitação? Foi o próprio Deus, o próprio Jesus que faz isso comigo, porque nós não somos aceitáveis do jeito que nós somos, imperfeitos, somos pecadores, tudo que a gente faz, tá? É como se alguém tomasse uma pessoa leprosa e o transformasse em uma pessoa pura, perfeita, totalmente curada. Terminando, o que fica para vocês? O que nós conversamos? Quem nos elegeu? Quando que Ele te elegeu? Para que Ele te elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Vivam uma vida de santidade. Se você tem um pecadinho de estimação, larga dele. Se você tem um vício que te afasta de Deus, larga dele. Tenha uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. Eu quero orar e quero passar a palavra para o pastor Bruno. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela tua palavra que é magnífica, que é maravilhosa, que traz coisas que às vezes nós não entendemos. Pai, eu confesso que não entendo antes da fundação do mundo. Mas eu creio que nessa noite, nessa manhã, o Senhor nos revelou qual foi o momento que o Senhor nos escolheu na existência, Pai, no universo. Muito obrigado por esse tempo, nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Pai, obrigado. De todo o nosso coração, obrigado, que mais uma vez, Senhor Deus, aqui neste lugar foi pregada a palavra em que fala de Jesus. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós cremos que tudo se dirige para Jesus, tudo se refere a Jesus, tudo começa e termina em Jesus. Então, muito obrigado, porque nessa manhã não foi diferente nesse lugar. Muito obrigado também, Senhor, porque nós participamos da comunhão. Pai, esse tempo tão glorioso, pensar que um dia nós vamos tomar essa ceia com Jesus no céu. Vamos participar das bodas do Cordeiro. Então, que nós ansiemos por esse momento. E como noiva, que nós tenhamos essa consciência
como noiva, nós precisamos nos adornar para encontrar com o noivo. Por isso nós não podemos estarmos despreparados para aquele momento. Então nos ajude como igreja a viver em santidade, para que a hora que nós encontrarmos com o nosso noivo, nós estejamos adornados, perfeitos para estar com ele. Nos abençoe nesse dia, nos abençoe a semana que se inicia, que seja uma semana especial e que nós possamos falar do teu amor a pelo menos uma pessoa, Senhor. Uma pessoa possa ouvir das maravilhas que nós temos aprendido nesse lugar. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Eu te louvo, te agradeço, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Tinha um mundo falar assim: Amém, Amém, Amém. Dá um abraço, 1, 2, 3, 10 pessoas te esperam na porta.